E aí galera, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um podcast K-Pop com Dendê. Meu nome é Amanda. Anaís infelizmente não vai estar com a gente hoje porque ela está morrendo de cólica, está impossibilitada hoje. No próximo ela vai estar conosco. E o tema de hoje... antes do tema, deixa eu falar uma coisa muito importante. Lembrando que o podcast K-Pop com Dendê tem apoio financeiro, Prêmio Cultura na Palma da Mão, Programa Aldir Blanc Bahia, Secretaria de Cultura, Governo do Estado da Bahia, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal. Então, joia, vamos começar. O tema de hoje é K-Pop para além da dança, né? Vamos falar um pouco hoje sobre Hallyu e vamos pensar um pouco sobre como é que o K-Pop o K-Pop para além da dança, como a cultura sul-coreana, né, ela invade assim o mundo, né? E para isso nós temos aqui dois convidados muito especiais, né? Figuras importantíssimas aqui na cena do K-Pop em Salvador, né? Que conhecem muito, sabem muita coisa, né? E, enfim, que foram membros do meu grupo de dança amado. Se apresentem aí, meninos. Eu vou começar. Bom, me chamo Joroni, né? Joroni Mendes, como quiserem, né, me chamar. Como posso definir como fã? Eu tô nessa jornada acho que já há bastante tempo, bastante mesmo. Eu me considero um fã de cultura pop asiática desde que eu me entendo como gente, assim... Devo colocar uma data mais especificamente a partir de 2007, que eu comecei a frequentar os eventos aqui em Salvador. E mais especificamente falando, né, do K-pop, foi lá por volta de 2012 e desde então continuo aí nessa jornada de fã, já fui membro, como ela falou, de grupo de dança. Então, assim, acho que eu já trilhei vários caminhos aí dentro do gênero, né, por assim dizer. Meu nome é Alan Santos, e assim como o Joroni, eu sou um fã, né, da cultura pop asiática, e eu me declaro mais um curioso dentro desse mundo e querer conhecer um pouco de cada área. O Joroni é mais conhecedor, né, da parte coreana, mas eu também vivenciei boa parte disso. Já gostei de participar de eventos como organizador de evento, como apresentador de evento, e participações em meio cosplay, game e dança de K-pop. E eu acho que um dos fatores que me fez estar nesse mundo é por conta de curiosidade, querer entender como é que funciona cada coisa e aí as informações e discutir com quem conhece também e aprender um pouco mais. Sim, é assim que acontece mesmo. Aqui em Salvador, né, eu acho que em alguns outros lugares aqui do Brasil, o K-pop ele se junta muito com a galera dos animes, né, que gosta de animes, que faz cosplay, né, com a cultura japonesa. Então a gente, né, se encontrava muito o público do K-pop dentro dos eventos de animes. Então a gente tem meio que essa relação, né? Muita gente que gosta também do K-pop, conhece muito dos animes, conhece um pouco mais da cultura pop asiática no geral, né? Não só se tratando do K-pop. Curiosamente aqui, né? Aqui é assim, né? Lá pra galera da Coreia, do Japão, eles são rivais, mas aqui a gente teve que juntar todo mundo pra fazer, né? Um núcleo, papo para outro podcast, né? Que já é uma questão histórica, histórica. A gente falou um pouquinho disso no primeiro episódio, aí, ó, tá vendo? É isso aí. E é uma coisa mesmo de resistência, né? Da gente estar juntando, né? E juntando a galera. Mas então, gente, vamos falar um pouco pra galera sobre Hallyu, né? Como é que acontece, o que é Hallyu primeiramente, né? Pra galera entender. E, enfim, vamos contar um pouco como é que é essa onda coreana, né? Essa onda coreana aí pelo mundo. Como eu posso definir, né, a onda coreana, no Hallyu? Basicamente, né, a cultura pop, cultura, né, coreana, de forma abrangente assim, sendo difundida, né, para o mundo, seja dentro da própria Ásia, como originalmente começou. Ele da Coreia expandiu, né, migrou para Japão, China, outros países da Ásia. Só que aí chegou um momento que eles viram que naquele período, acho que na década de 90, se não me engano, a crise econômica lá estourou na Ásia, eles viram a necessidade de expandir isso para outros horizontes, assim, aí para o Ocidente mais especificamente. E aí daí que começou mais, já perto dos anos 2000, começo, e daí em diante, até hoje,
o K-pop começando a ali trilhar os passos, que até destacar melhor, né, definir melhor, eu falo K-pop porque realmente para mim, eu acho que para muitos, foi realmente o carro-chefe, assim, para ajudar a cultura coreana chegar a todo mundo. Aí daí em diante, hoje a gente tem agora o caso recente, né, que foi o estouro da série Round 6, que é uma série coreana, que foi uma série mais vista, acho que no último ano, né, e o Parasita também, que foi um filme coreano que ganhou o Oscar. Então, basicamente, a onda Hallyu é isso. A onda Hallyu não, Hallyu, né, que é a onda coreana. E complementando os detalhes que ele já passou muita informação, quem é de antigamente vai ter algumas referências, mas antes de bombar, como vem de fato de alguns anos pra cá, a gente tem o Pump It Up, as dancinhas lá, né, que tinha algumas músicas do K-pop, mas muita gente não tinha essa referência ainda, era mais uma música dentro da plataforma. E tem uma música também que muita gente não tinha referência, que era a música coreana, que era a música do grupo J Intercom, Kiss, se eu não me engano, Because I'm Girl, uma coisa assim. Era a música que o pessoal que vai lembrar era de um fotógrafo que aí vai para um salão e aí conhece uma menina e começa a ter contato, ela fica cega, ele doa as córneas para ela no final da música e é todo... Mas é aquela essência daquela música com a história, criou um impacto muito grande no Brasil, eu acho que em muitos países também. E se a gente parar para analisar, essa música teve tanta influência aqui no Brasil que Calcinha Preta fez uma versão da música. E assim, a gente para ver que realmente teve uma influência grande e muita gente não tinha referência como música coreana. Era música japonesa, né? O pessoal tem aquela referência do asiático aqui, muita coisa japonesa ou chinesa. É muito isso mesmo, né? A galera meio que padroniza isso, que todo mundo é xing-ling, né? Pois é. Péssimo, né? Horrível. Tem mudado bastante, mas ainda acho que ainda é bem pouco. Poucos sabem diferenciar, né? Muito racismo amarelo mesmo, né? Que a gente vem envolvido. Interessante Alan falar sobre esses dois, né? Porque o Pump, né, já traz a música por outra plataforma. Tipo assim, você vai lá no Playland da vida, no Game Station da vida, vai lá jogar. Você não faz ideia de onde é que veio aquela máquina, entendeu? Sim. De o que é que vai tocar ali, mas você consome, acaba consumindo, né? Tem amigos meus que jogavam Pump, né? E que começaram a gostar muito de K-pop porque tava tocando ali, né? A gente falou num dos episódios muito sobre a ligação com a música que tá acontecendo também no mundo, né? O gênero, hoje a gente tem um trap, por exemplo, né? E aí tinha um house muito presente. Então o house tava lá no K-pop, né? O house tava no K-pop com o Pump, né? Que usava muitas músicas de house pra você estar batendo os pés. E aí você acaba consumindo, que é muito interessante. Sim. E essa música também, né? Porque já temos também a ideia do MV, né? Sim, porque a música por si só, ela não seria... Para nós aqui, nosso nem seria o videoclipe, né? Que a gente cresceu... Isso. A música por si só, ela não seria ouvida tanto se a gente não tivesse uma história de um homem que doa as córneas pra mulher, entendeu? E depois acontece toda aquela história lá, né? Então, a gente já tem essa coisa do vídeo com a música, o que é massa, né? Casamento perfeito, né? Casamento perfeito. Mas até voltando... Acho que assim, falar de K-pop já não é mais novidade, então a gente alongar muito, que já teve episódio anterior que abordou melhor assim, a questão do K-pop meio como gênero, mas é bom ressaltar que o K-pop, como você falou, a questão do Pump, que é uma plataforma totalmente desconhecida por muitos e já tinha o K-pop lá e ajudou a popularizar. Mas pra mim o grande diferencial mesmo foi o YouTube, e foi num momento realmente chave que o YouTube começou a se destacar como plataforma mesmo de entretenimento de vídeo, e aí o K-pop aproveitou isso inteligentemente, né? Que eles disponibilizavam os MVs dele, né? Os clipes de forma gratuita inteiro, uma coisa que é uma crítica que vai para que eu sou consumidor também do pop japonês, mas eles não fazem isso até hoje. Eles nunca lançam a versão full de logo de cara, porque eles têm essa briga até hoje com questão de direitos autorais, aí eles acham que você quer ter, então você tem que pagar. Já o K-pop já pensou assim diferente, vocês vão ter, vocês vão consumir, vocês vão pagar, mas eu vou te dar de graça, e aí ajuda a espalhar aí o meu produto pro resto do mundo, e assim, deu muito certo. Deu muito certo. E até hoje, né, à toa que eu acho que se não for o principal hoje
o canal, né? É um dos. Mas o que começou tudo foi o YouTube. Isso, e a gente tem muito aquela coisa, né? Porque nos anos 2000, né? Esse boom que teve, a partir dos anos 2000, a gente também tem muito acesso, não que seja o acesso popularizado, né? Não que todos os lugares a gente tem, ainda não tem, né? Essa é a nossa realidade. Mas acesso à internet. Mas foi um momento que a gente estava começando a usar a internet. De escada, né? Ou escada não, banda larga. Banda larga, de escada também. Tempos então, difíceis. O YouTube mesmo era uma plataforma assim que estava todo mundo começando a usar. E como é que a gente, trabalhando, né, trazendo o K-pop, querer que ele tenha acesso ao mundo se não for pela internet, né? Não tem como passar um K-pop assim pela TV. Hoje a gente escuta. Já. Hoje a gente escuta propagandas até da prefeitura trazendo, achei incrível, né? O Blackpink, por exemplo. Mas naquela época, realmente, o YouTube era a plataforma mesmo de acesso. E hoje eu acho que também faz com que o K-pop meio que trouxe isso, né? Hoje muitos artistas fazem para o YouTube, porque sabem que o YouTube conecta o mundo em um local só, de maneira rápida, independente de horário. Independente de horário. Que a gente vê hoje os fãs de K-pop ficam na expectativa do horário que vai sair lá da Coreia, e a pessoa madrugadas, horários totalmente alternativos assim para assistir, mas assistem lá fielmente quando vai lançar. O fuso maroto, né, de 12 horas, então normalmente quando lançar lá noite, aqui é dia, então é madrugada. Tem que ser fã mesmo. É toda uma preparação. Bota lá, né, na espera lá, a galera que já lembrete, tá esperando. Lembrete. Pois é. É isso mesmo, velho. E o YouTube foi o que deu acesso a gente, né? Isso. A gente aqui, por exemplo, né, trabalhando com dança, também trazendo a dança, né? A gente, para poder enxergar a dança, para poder ver, tava lá nessa plataforma, né? Que é, tipo, super importante, né? E a gente também tem a questão de como é consumido em cada época, né? O Júnior estava falando isso há pouco tempo, né? Que existem diferentes gerações e é diferente como é que a gente consome. Hoje, por exemplo, mesmo que o YouTube seja um lugar que a gente tenha, que seja uma plataforma, né? Depois, inclusive, de Psy, todo aquele boom, né? Toda aquela quebra do YouTube. Quebrado a marca, né, de views que nunca tinha atingido na ocasião a marca de casa de bilhões, né? Acho que foi, se não me engano, Gangnam Style, se eu não me engano, foi o primeiro que bateu casa do bilhão. Que nunca chegou, nenhum vídeo nunca tinha chegado a essa marca. Isso, pois é. Depois daquele foi Hoje a gente tem, por exemplo, a coisa do challenge, né? Para o TikTok, por exemplo. É um outro lugar que a gente está vendo, né? Mesmo que a gente, que seja do K-pop, já como é random play, né? Botou a música, vai estar todo mundo dançar. A gente já fazia isso bem antes de existir a plataforma, é verdade. Exatamente. Mas é isso, essa coisa de cada geração também ir consumindo, né, de uma determinada maneira, né? E acho assim, o mais importante dessas mudanças é a gente entender e se adaptar à fase atual, vamos dizer assim, né? Porque são fases, seja K-pop, seja cinema, música, K-pop, né, também está dentro da música. Mas assim, hoje como eu falei, comecei a escutar K-pop lá por volta de 2010, 2012. Eu já escutava, que é bom lembrar que, como você falou, a influência do Japão e animes, essa cultura nipônica de entretenimento, cultura pop japonesa, vamos dizer assim. Já existiam muitos artistas, mas já existiam artistas coreanos que se promoviam lá. E aí isso foi, no meu caso, o primeiro artista coreano que eu consumi e eu não sabia que era coreano e cantava japonês. Depois daí, claro, né, com o YouTube, aí começou a vir hoje é mais frequente essa coisa do algoritmo te jogar, né, as coisas, mas naquela época você tinha que pesquisar, mas então você via um site lá com a lista, você pegava os nomes, aí naquela época era o quê? Que hoje já são dinossauros, mas tinha Super Junior, Generation, T-Rex, aí sempre eram esses, porque eram os destaques daquela época. Isso. Mas aí, tipo, hoje eu por mais que eu não consuma da mesma forma que eu consumia antes, mas eu ainda respeito e aí alguns artistas, grupos ou outros assim, eu acompanho, mas não com a mesma, mas entendo também que é para a geração, feito para a geração da atual, né, no caso. Tudo é feito pensando naquele momento. Isso. Então eu não sou aquele fã radical que aquela história que a gente escuta, acho que todos aqui já tem sempre um tio, um pai, uma avó, que seja que fala, na minha época foi melhor. Então, a gente vai chegar a essa fase também que vai falar para os nossos
né, descendentes que também, nossa, foi melhor a de vocês que é ruim. É o nosso universo em relação a muitas coisas, até pra gente mesmo, que não tá nesse grau, digamos, de idade dos nossos pais e tudo mais, a gente já tem uma opinião em relação a algumas coisas a respeito disso. E creio que no K-pop não é diferente. Acho que as pessoas hoje, digamos, os jovens, né, que consomem, a parte pré-adolescente, adolescente, que consome muito K-pop hoje em dia, mais na frente vai ter essa mesma opinião sobre essa época de agora que a gente está discutindo. Aí, como ele falou, é fase e todo mundo tem seu pensamento a respeito de que era melhor, era pior, mas sempre vai ter essa discussão, esse debate. É isso mesmo. Muito interessante isso que o Jurandir falou também sobre o primeiro cantor que ele conheceu ser... Coreano. Era uma cantora, né? Mas Boa. Foi Boa. Foi só que ela era coreana e eu não sabia, aí fui descobrir depois. Isso. Então quer dizer que o projeto deu certo. E plantou a sementinha. Plantou a sementinha, porque Boa também muitas pessoas que ouviam não sabiam que ela era coreana, né? E aí você tá lá ouvindo um artista coreano cantando em japonês e nem sabe. Eu acho que é muito sobre isso que a Hallyu traz, né? Você tá realmente, consumindo de outros lugares que você nem, não tá só no polo, né? Porque a cultura, o K-pop, né? A cultura pop coreana, ela já traz isso, né? A gente já consome, já para ser consumida, mas existem várias ramificações que você acaba indo dentro dela, né? A gente mesmo do K-Dance, que estuda mais, a gente estuda bastante coisa, né? Mas nosso foco também é muito sobre a dança, muito sobre, a gente está muito voltada para esse lugar, né? E aí existe um universo, né? Um leque, né, de possibilidades. Um leque de possibilidades, né? Tem a ideia também de que a gente, por exemplo, tem alguns K-Idols, né? Dentro do grupo que você vê que ele vai fazer os dramas, né? Ele vai caminhar para os dramas. E aí já é um modo de que eu tô consumindo o grupo e gosto daquele K-Idol, e aí ele vai fazer um drama, aí eu já vejo aquele drama, eu falo, meu Deus, que legal. Aí depois eu já vejo lá como o próximo anúncio, né? Já tá lá recomendado. O fã assiste o drama, que acho para quem ainda não tá familiarizado com o termo, seria comparando com a nossa realidade as novelas, né, da gente, sendo que hoje já existem vários formatos, né? O drama não está tão como um formato novela, né? Já temos hoje casos de dramas que são formatos de séries ou vice-versa, mas isso é engraçado porque realmente quem é o consumidor de K-pop acaba sempre consumindo o drama por causa do idol da vez que está na série, o drama do momento. E isso é legal, claro que ajuda, que eles estão lá não é à toa, porque se eles estão lá é porque os produtores, né, da série ou do drama, eles sabem que isso vai, né, trazer um público. Mas hoje, até aproveitando um ponto aqui que a gente está conversando, falar um pouco da realidade hoje, que o coreano, vamos tirar um pouco o termo K-pop, mas o pop coreano, né, assim, a cultura coreana hoje está tendo um destaque muito agora no audiovisual. E, mais especificamente cinema e sempre foi forte, cinema, séries, não. Só que ninguém tinha esse olhar mais, vou dizer, crítico ou de interesse, porque a gente vive numa realidade, quem cresceu é Ocidente, no caso aqui não é Ocidente, a gente sabe que a gente cresceu sempre consumindo coisas dos Estados Unidos ou Europa, assim, mas muito dos Estados Unidos. Então a gente criou na nosso consciente, né, com a ideia de que só o que presta, o que é legal, vem de lá. E quando era oriental, um detalhe, era só filme de artes marciais. Filme de artes marciais. Artes marciais. A gente nunca ia imaginar que, como o próprio Parasita, um filme que não tem nada a ver perto do que Alan aqui citou, de artes marciais, tem ali um elenco asiático, né, coreano. E é um filme que faz o quê? Uma crítica social pesada à sociedade coreana. E muita gente que assistiu aquele filme, acho que até se espelhou, porque muita coisa que aconteceu ali até da nossa realidade aqui, vamos falar aqui brasileira mesmo, até soteropolitana aqui, baiana, porque tem uma situação que acho que não é mais spoiler nessa altura, falar que é uma parte do filme que trata com chuvas. A gente teve agora, infelizmente, tragédias se envolvendo aqui no Bahia, em Minas Gerais, inundações, então o filme já fala aquilo que as pessoas mais desfavorecidas no caso, sofrendo com a chuva,
E as pessoas que têm, né, vamos dizer assim, elite, né, não sofrem tanto porque eles vivem em lugares relativamente melhores, e aí é uma crítica. E quem ia pensar que é um filme totalmente fora do nosso eixo, ia falar de uma coisa que normalmente a gente está moldado a assistir coisas sempre perfeitinhas, aquela formato de sempre final feliz, e o filme não termina nada feliz para quem assistiu. Então é isso. E são realidades que a gente não pensa que é uma realidade que pode acontecer. Mas muitos filmes, como ele falou, citou esse para Parasita, é uma realidade que a gente pode não pensar que acontece, mas está acontecendo em vários locais. E pode acontecer exatamente onde a gente está. E é esse ponto que muitas pessoas ainda não param para analisar, né? A crítica social, quando tem alguns filmes, a gente pensa que é só uma produção audiovisual e acabou. Mas esse ponto é bem interessante para a gente começar a refletir sobre alguns pontos. Não é o ponto do debate, mas já aproveitando, né, essa questão, o mundo reflete o que a gente faz com ele. Aí fica já essa crítica para a gente valorizar mais um pouquinho o nosso meio ambiente. Exatamente. É muito interessante mesmo isso do que você falou, porque as pessoas tendem a deixar exótico, né? Tratar a cultura amarela, né? Muito exótica. Tipo, muitas pessoas eu vi que cresceram querendo comer pasta de amendoim com geleia, que é uma coisa assim muito diferente aqui pra gente. Tipo, é muito diferente porque assistiam filmes estadunidenses, né? Isso. Mas, tipo assim, K-pop, nossa, asiático, coisa exótica, né? Um negócio assim diferente, porque, sabe, uma coisa muito, sabe, completamente nada a ver, né? E aí tem muito essa tem que ser filme de luta, tem que ser, né? Asiático atuando, Asiático sabe lutar. Só sabe lutar. É como se existisse apenas uma cultura asiática tradicional que o pessoal não teve uma passagem de tempo, né? A gente só vê aqueles mesmos estereótipos, né? Das pessoas asiáticas. E aí, quando a gente tem esse filme, né? Ele... Pô, a gente parou com isso, né? Vamos lá, Não é só isso. Vamos mudar um pouco essa visão, né? A gente sente muito isso também, da receptividade de algumas pessoas para com o K-pop, né? Ninguém nunca sabe muito dizer o que é. Ninguém nunca sabe explicar, entender direito, sabe? É meio difícil da gente explicar, mas ainda assim acho que as pessoas já vêm muito com uma coisa... A rejeição hoje ainda acho que é um pouco menor, já foi pior, mas ainda assim tem, principalmente para a pessoa que é leiga sobre o tema. Aí até fazendo um paralelo a isso, já como eu falei de Parasita, nesse caso a Coreia sempre gostou de usar o cinema para fazer mais críticas, que eu acho que até, se você pensar assim em cinema, sempre foi assim, cinema é um espaço que você usa ali para, claro, né, entreter, mas também usar ali para criticar alguma coisa, ou seja, um assunto atual e tal. Aí fazer um paralelo que seria os dramas, que tem dramas realmente que com temas mais até pesados e falam também questões mais assim sérias, mas também tem um entretenimento porque ninguém é de ferro, né? Todo mundo quer também se divertir, quer se emocionar, então drama, você vai achar de tudo. Isso que eu acho que é legal da Coreia, que eles aprenderam, entenderam que se eles querem fazer um produto, né, para ser apreciado no mundo todo, eles têm que criar um padrão assim que seja fácil, né, assimilação, assim, tipo, até comparar assim com a comida, tipo, todo mundo coma e goste, né? E é isso que eu sinto que eles fazem. Você pega um drama coreano, independente da área, você pode, vamos dizer assim, tire o elenco asiático e bote de qualquer nacionalidade. O que importa ali, o importante é o roteiro, é o trama. Então funciona. É isso que eu quero deixar assim claro, que às vezes as pessoas, a gente tem esse preconceito com a questão dos povo de pele amarela, seja também até aí já vem com a questão também pessoas de afrodescendentes, que a gente sabe que hoje ainda é pouco, mas a gente pega um exemplo, já aproveitando outro sucesso que a Marvel fez, o Pantera Negra, que é um super-herói negro que você vê todo o alcance, e é um entretenimento puro, é um filme de ação e tudo mais. Repercutiu porque que é importante hoje a gente mostrar que não importa a cor da pele, não importa no caso a opção, a preferência sexual que seja, o importante é o conteúdo. E uma referência que não é do K-pop, mas é um exemplo que muita gente para ver, é Betty a Feia. Teve versões em vários países, em todos os continentes. Várias versões, inclusive versões que eram o contrário. Tem uma versão, não lembro qual foi o país, que era Betty, no caso, era um homem.
E não sei se teve também questão LGBT, mas assim, eu parei pra ver, uma vez passou na internet, eu parei pra ver, tinha vários locais, e é um exemplo que não é o local, a região, é a essência do que está sendo vendido. Ele falou aí, vale bem a pena as pessoas olhar nesse ponto de consumir vista. assim, assim, tudo, né? Eu acho que fica bem melhor, porque se a gente sempre criar um estereótipo de como você falou, se é asiático só serve para fazer filme de ação. Não é assim. Se é latino só serve para fazer máfia, personagem de tráfico, alguma coisa. Tem muito disso aí. O branco sempre é o cara que vai estar no topo da... Assim, para não entrar nesse mérito que já é um tema mais delicado, mas acho que já deixei bem claro que para mim sempre o que valeu mais é o conteúdo. É o enredo, né, o plot, do que quem tá fazendo propriamente dito. Isso vale pra tudo, né? Pra tudo, pra tudo, independente do contexto, se é midiático, se é vida pessoal, se é trabalho. Isso mesmo. O legal dos dramas mesmo é que, como você disse, eles têm um modelo, né? É um modo que... É o modo das novelas coreanas. Como a gente tem uma estrutura para as novelas daqui, como a gente tem uma estrutura para as novelas também mexicanas, né? E é massa porque, assim, a gente tem vários tipos, né? Eu, por exemplo, gosto muito de comédia. E aí eu achava antes, né, que as pessoas falam dramas, e eu via muitas pessoas, uns fãs que eu convivia, né, gostavam muito da coisa do romance, sabe? Aí tinha, o carro-chefe. Né? Isso que a clássica cena coreana do drama. Aí um negócio cai no chão, sabe? Umas coisas que são 16 clássicas. episódios pra começar e terminar sem um beijo. Sim. Ou com um beijo, mas um beijo bem interessante mesmo, porque até o relacionamento entre as pessoas lá é outra cultura, é diferente, né? O modo como vai ser dentro da trama, o desenrolar, né, das pessoas. Mas eu ficava, não gosto tanto desse estilo, não gosto muito de romance. Mas eu vi um drama, né, me foi recomendado, que era um drama de comédia. Tinha romance também, mas tinha... Sempre tem que ter, né, o casal. Tinha um romance, mas o drama ele era voltado pra comédia. Nossa, eu achei muito engraçado, né? Tem policial, né? Tem tipo de várias formas que você pode consumir. Então, não é voltado só para um estilo, né? Aqui no Brasil mesmo, por exemplo, as novelas que eu percebo que acontecem, né? Elas às vezes caminham para um certo lado, né? Principalmente a novela que vai passar em determinado horário. A novela das 9, ela vai ter que ter um enredo que caminha para uma questão... 6 de época, normalmente as 6 são de época, 7 é mais comédia. Isso, e vai para outro lugar, né? Eu acho massa isso. E acho legal também a questão que a gente falou muito dos idols, né? Dos idols participarem dos dramas. Eles também, acho legal que participaram também de programas que aconteciam também em outros países, né? Que é muito forte lá do povo, acho que asiático, de modo geral, eles adoram esses programas de auditório, né? Que é o que pra gente aqui, né? Não, o reality show, né? Ele fez parte mesmo do surgimento da estrutura que a gente tem também do K-pop, né? Ele deu uma popularizada, né? Teve um reality show bem com um grupo no início, eu não me lembro o nome do grupo agora, mas que eles tinham que cuidar de um bebê. Eles eram os idols cuidando de um bebê. Até hoje existe lá, né, esse programa. Então, assim, faz muito parte de lá, né? A gente conhece aqui alguns, mas lá realmente faz parte da cultura. E aí, casamento tem também. Para conhecer um pouco mais os idols de uma forma diferente do grupo, né? Isso, é um modo legal, assim. E eu não conhecia muito, né? Então, quando eu consumo, por exemplo, artistas, né? Consumo trabalho de artistas daqui ou de alguns outros lugares, é de um modo, mas quando eu comecei a comer, principalmente BTS, que foi o grupo que eu comecei a ser fã, né, do K-pop a partir dele. Nossa, tinha Rookie, né? Antes deles debutarem, tem um programa que você vê a vida deles, né? Aí, por exemplo, eles viajaram, né? O BTS também foi um desses que, como eu posso dizer, um grupo que potencializou o Hallyu, que proporcionou o Hallyu, determinada né? fase aí. Em determinada fase, exatamente. Então tinha um programa deles, acho que era American Hostel Life, né? Que eles iam para os Estados Unidos, enfim, né? Fazer, acho que produzir alguma coisa e tudo mais, né?
E aí eles já estão em outro lugar, já estão convivendo com outras pessoas, já chamam a galera. Choque, né, cultural. Isso. Pra gente que tá assistindo é interessante, nossa, o grupo tá em outro país. Pra galera do próprio país internacional, a galera tá aqui no meu país fazendo um programa, né? Então isso também, esses programas, né, que eles fazem em outros lugares ou com outras temáticas, faz também essa popularização, né? Porque você consome também o Hallyu a partir desses lugares, né? Inclusive, tem até um ponto que você citou aí de grupos de outros países, quando tiveram alguns grupos aqui no Brasil, né? E o CARD, eles fizeram o Fan Meet aqui em 2017, 16, se eu não me engano, não foi? Acho que foi 16. Não, e aí eles fizeram a gravação no Dique do Tororó. E isso teve um reflexo até em um programa que eles fizeram lá e mostraram eles dançando no local, uma visualização legal, e aí perguntando onde é que era. Aí falando de Salvador e tudo mais. É uma coisa que é legal, que mostra assim a divulgação, né? E o Brasil, que digamos assim, tem uma aceitação muito forte do K-pop, só que a visualização do Brasil lá ainda não tem essa força toda de venda dos programas. Os artistas, quando vêm, realmente falam da receptividade, que é muito forte, muito grande, os shows geralmente lotam. Mas foi bem legal quando eu vi isso, que mostraram no telão lá, eles fazendo a coreografia no Dique do Tororó e aí mostrando um pouco de Salvador, né? Ah, sim. Eles meio que hoje eles já sabem da existência da gente. Agora eu concordo com você falou a parte de assim, consumir, mas fisicamente falando assim, é meio complicado porque a gente tem um fator também de importação, dólar, tudo isso. Pra gente acho que fica um pouquinho caro, mas assim, quando tem show aqui, a gente abraça. E aqui eu acho massa do público brasileiro é isso, a gente abraça, se não todos, mas boa parte dos grupos. Se vem a galera, se puder, se tiver o show, se tiver como ir, vai. E não é uma coisa assim, eu só gosto de tal grupo, eu só vou pra tal grupo. Não, todos aqui tem. E isso é legal, como você citou o CARD, que não tem nem tanto assim, impacto da própria país, né, de origem deles, né, no caso o grupo Coreia, mas no Ocidente, no caso, no Brasil principalmente, eles são muito queridos. Aqui em Salvador mesmo a gente teve uma grande aceitação, né? A galera gostou muito, fez muito cover. O fato também de ser o Dique é muito interessante, né? Porque é um símbolo da nossa cidade, importante, né? Carrega bastante elementos culturais da nossa cidade, e eles gravarem lá. A gente poder gravar um vídeo no fundo de um MV, né, de Prexy, né, de K-pop, então... Imagina, né, que pra gente era tão natural gravar pra nós mesmos aqui, ou seja, um cover, e aí chega um grupo de K-pop e usa o mesmo lugar que a gente usou várias vezes pra gravar alguma coisa. Aqui a gente... Pode falar. Não, é isso mesmo, que essa questão toda, né, que a gente... Quando passa, tem um pouco, a gente tinha aquela valorização do nosso local, da nossa terra, né? Porque assim, um grupo de K-pop fez uma coreografia ali. Aí, assim, alimenta um pouco o nosso ego e acho que isso valoriza mais a gente, valorizar o nosso canto também, na nossa cantinha. Ganhar mais um destaque que não seja só futebol, samba, sim, que não, também é legal, são duas partes importantes da nossa cultura. Outras possibilidades, né? O legal do CARD também é porque ele é um grupo que trabalha com dancehall, que é uma dança jamaicana, né? Então, aproxima muito pra gente. O ritmo, né, latino, mais latina. Isso. Faz um intercâmbio cultural, assim, sabe? Bastante forte ali naquele grupo. E aqui mesmo, realmente, o público gostou bastante, né? O público curtiu bastante. Eu acho bastante legal isso, né? A gente falou também, a coisa dos reality shows, né? Agora teve o Street Woman Fighter, por exemplo, né? Que era um reality, não sei se vocês viram, mas com crews de dança de mulheres, né? Eu cheguei a ver alguma coisa assim, não vi a fundo, mas eu vi flashes. Então eram crews também que coreografavam grupos, né? Coreografavam pessoas no K-pop. Então é muito interessante, porque você acaba também assistindo esses programas, né? Desse modo, e é interessante porque você está vendo um outro lado, porque existem muitas coisas para além do que a gente vê no vídeo apenas, né? Os bastidores, né? Sempre é legal de saber. Pelo menos assim, eu tenho curiosidade. Boa parte das pessoas tem também. Sim, existe bastante coisa ali por trás, né? Da concepção até a gente chegar nos vídeos que a gente consome também. Então, trazer essas pessoas, né, para estar ali em evidência também num reality show é bastante interessante, né? É outro lugar assim que a gente acaba consumindo. A gente não está centralizado vendo um vídeo de K-Idols, né? Mas a gente está ali ainda assim consumindo K-pop, né?
É interessante bastante a ideia também, fazendo um ponto, a gente falou do BTS agora, né? E antes do BTS teve o Psy, né? Foi um fenômeno, né? Um fenômeno que foi um fenômeno de modo completamente diferente do que o BTS foi. Sim. O Psy realmente estourou. E falando do MV, juntando também com o exotismo, né? A coisa do exótico, a gente tem o Psy fazendo uma crítica social ali naquele MV dele. Que muita gente acha que nem percebe. Uma crítica social assim, sabe? Valendo, né? E para as pessoas que estão consumindo ali, estão fazendo a dancinha, uma música divertida, né? Alegre, irmão uma sabe. Uma coisa meio aleatória, o pessoal tá ali, assim, tipo, meio com palhaçada. E uma crítica muito deles, né? Que eu acho por isso que talvez, claro, quem já acompanha a cultura coreana, acho que já entendeu até mais rápido. Mas pra gente, realmente foi, assim, divertido, aquilo é engraçado. Mal sabem que ali tinha uma crítica, como você falou, uma crítica bem pesada ali sobre a própria sociedade coreana, né? Como um todo. Verdade. Mas Que foi mais um artista, né? Que teve passagem por aqui no carnaval. Bom lembrar nosso carnaval aqui em Salvador. Foi. E aqui a galera realmente gosta, né? A galera compra bastante. Enfim, né? A coisa da dança aqui é muito forte aqui nessa cidade, né? O swing, a swingueira, né? Quebradeira da Bahia. A coreografia viciante, né? O movimento, viciante, até aproveitar o momento que a gente tá TikTok, né? Tudo agora é passos. Então, acho que se Gangnam Style hoje fizesse sucesso hoje, a gente já sabe, né? Ia ser um viral no TikTok. Né? Com certeza. É interessante mesmo o Psy, porque ele traz o mundo todo, a atenção do mundo todo, né? Mas pra galera, pro exótico, né? Tipo assim, o que é isso aqui? E realmente tem uma crítica, como aquele MV que você falou mesmo, da moça das córneas e tal. Sim. Né? O MV também fez parte, né? Pra galera. A galera só não ouvia a música, elas nem sabiam a dança, né? A dancinha do cavalo. A dancinha do cavalo. Ela veio junto com a música, né? Então as pessoas consumiram, né? A Hallyu, né? A proposta da expansão mesmo sem... O casamento perfeito, né? Que era o que? Ritmo, dança, reverência, né? E aí você falou do exótico e Psy, ele quebrou praticamente toda a estrutura que era próprio. Você pegava um grupo de idol padrão, comparava com o Psy, tinha nada de semelhante. Então, a referência era isso foi diferente. um choque, eu acho que até pra quem já consumia K-pop achava assim, porque Psy já tinha uma carreira até, mas nunca foi um cara estourado dentro do seu. E que tornou viral, né? Gangnam Style tornou viral que o nome dele explodiu. Porque ele já tinha músicas anteriores, ele já era de um selo lá bem ID, né? Que chama, que formou grupos como Big Bang, Chuan, hoje é o Blackpink e entre outros. E ele já era, hoje não, hoje ele até saiu, ele fundou a própria agência dele, hoje ele tá mais como produtor, de vez em quando lança algumas coisas, mas realmente pra época, com tudo que já era lançado, o Psy foi bem uma coisa bem, uma parada exótica mesmo. Ele foi realmente o símbolo assim. Daquela época, foi realmente. E a história, o MV, né, o que passa ali no MV, todos Histórico, aqueles elementos, né, tudo que tá acontecendo ali também, foi algo que fez com que as pessoas comprassem muito a ideia do que estava ali por trás. Né? E um detalhe que a gente para pra analisar agora, já vai fazer 10 anos isso. Vê como o tempo passa. Caramba! Porque 2012, 2012. 10 anos, tá vendo? Então O tempo passa. 10 anos que eu entrei no K-pop, é isso mesmo, produção. É isso mesmo, produção. Que a gente se conhecia, mas a gente não se conhecia de fato, né? Foi nessa época. Tava no flash mob lá e a gente nem sabia. Também, né? Como o K-pop, então o K-pop, parando pra analisar aqui, acabou me pegando a partir do Psy também, sabe? Porque justamente. a gente aqui em Salvador quando teve o Psy, né? Teve esse estouro do Gangnam Style, teve um flash mob. Teve um flash mob de Gangnam Style aqui nessa cidade, na frente ali do Iguatemi, hoje Shopping da Bahia, né? Será que as crianças de hoje sabem o que é flash mob? Menino, Shopping da Bahia ali tinha uma árvore de Natal enorme, e a gente lá, todo mundo da roupinha vermelha, dançando ali, Gangnam Style. E aí a gente tava ensaiando, né? E nós aqui, que estamos aqui hoje, né, Juroni e Alan, fizemos parte do mesmo grupo. Só que durante esse flash mob a gente não se conhecia. Então a gente tava lá ensaiando pro flash mob de Gangnam Style, né? Sem se conhecer. Engraçado isso. Pois é. Ver como é que um ano depois ou até menos. E quer dizer que fazem 10 anos que a gente tá
Tá, você um pouco antes, né? Conheceu Sim. o K-pop um pouco antes. Né? Já consumia, ainda não existia, assim, como posso dizer, destaque nos eventos e tal. Eu acho que o primeiro concurso foi em 2013, né? Não, teve. foi 2012 mesmo, ano, foi. né? É. Foi no mesmo Mas ano. antes disso era só mesmo o YouTube e consumo mesmo, coisa assim, meio... O círculo de pessoal de K-pop era muito pequeno ainda nessa época. Isso. E tanto é que por isso que a gente não tinha um núcleo ainda naquela época. Não. Tipo, somos o público do K-pop, nos organizamos aqui, temos o nosso evento. A gente estava nos eventos de cultura japonesa. Também porque gostávamos, né? Muitas pessoas do K-pop naquela época também consumiam, mas também consumiam K-pop. Então, tipo, eu tô lá no evento, né? Vejo que você consome K-pop também, aí já fica junto. Eu creio que poucas pessoas consumiram K-pop antes do japonês, né? No caso, dos eventos pop japoneses. São poucos casos, obviamente devem ter, mas a grande maioria migrou do japonês, né? Para o K-pop. E foi um lugar que a gente pôde estar se agregando, né? Se conhecendo. A gente chama aqui aqui nos eventos, tinha um espaço pra gente no K-pop, a gente chamava de curral do K-pop. A estrutura sempre era um curral, pior que era. Curral do K-pop, que era um espacinho que a galera conseguia disponibilizar pra gente nos fundos, entendeu? Uma plaquinha que a galera ficava dançando assim freneticamente. Levantava muita poeira, literalmente. Levantava muita poeira. Tinha o Just Dance, né? A galera que gostava muito do Just Dance. Mas a gente do K-pop tava sempre lá junto, né? Incansáveis, pois é. E até que fomos, né, crescendo em número, nos organizando para fazer encontros, né? Mas o público, e hoje o público do K-pop aqui em Salvador tá enorme, sabe? Enorme. E tendo pessoas que vão que participam da cena de diferentes maneiras, né? Diferentes formas de estar consumindo. Então a gente tem um público que vai competir em eventos, que vai dançar nos eventos, que tem grupo de dança, tem a galera que vai assistir, tem a galera que consome mais os programas, por exemplo, né? Os programas dos idols, os programas que formam idols também, né? Esses realities que formam idols, né? Tem a galera que consome, por exemplo, gosta muito de fanfic. Sim. Tem o público da fanfic também, né? Tem o pessoal do dorama, que a gente vê bastante, né? Tem o pessoal que consome em termos de materiais, que fica comprando, né? De lá. Fica fazendo. Cultura dos acessórios, né? Que já era uma realidade, sempre foi, né? Pra quem consome até os próprios cultura pop japonesa, né? Animes, tudo. E aí migrou pro K-pop, camisas... Isso, o detalhe é que além das camisas dos grupos, acessórios e tudo mais, a própria moda de lá já tá começando a criar um impacto aqui. Maneira de se vestir. Por conta da internet, essa facilidade, né? De plataformas de vendas. E isso tem ajudado nessa questão também de você ter uma forma diferente de se alimentar do K-pop, não só dos produtos daquele grupo, daquele idol, daquele ator, mas a sua forma de se vestir. Isso, a estética, né? Isso. A estética que eles trazem. O impacto, né, que causa até vai pra moda, no caso, não fica só em um, já vai pra maneira de se vestir. Tem gente que consome também muito pela moda, sabe? E é bonito, né, visualmente falando. É bonito, se a gente, e é específico, né, do próprio pessoal de lá. A gente consome dos MVs, né, consome também como é que eles se vestem. E aí a gente faz cover também, né? Tem, pois é. Sabe. Isso aí, essa parte do cover que eu acho que foi o que uniu mais pessoas aqui de um tempo pra cá. Hoje em dia tem outros. No começo foi a cover. Os covers, os concursos, realmente é ali que começou tudo. Hoje tá, como a Amanda falou, hoje o público tá bem mais amplo, mas naquela época era um negócio que era bem restrito assim, a galera que consumia e dançava. Ou não necessariamente nessa ordem, mas gostava de ver e tal. Aí hoje não, você tem a galera que prefere realmente ir consumir, ver os grupos dançando, tem gente que só gosta de ir para comprar os acessórios, o que seja, ou acompanhar, que normalmente sempre tem agora nos eventos, tem um espaço realmente dedicado ao K-pop, aí tem lá a exibição de doramas, ou dramas, de filmes, então tem gente que gosta especificamente disso. E, inclusive tem fã da cultura pop coreana que não é que não gosta de K-pop, mas eles realmente gostam mais de assistir dramas e consumir filmes do que ouvir as músicas.
Tem. Dentro do próprio, né? Como se fosse o gênero, o subgênero dentro do gênero. A gente tem eventos aqui que tem esse espaço para todo mundo, né? Os K-popers baianos fizeram também eventos assim. Encontro de dorameiros. Encontro de dorameiros, Teve um encontro lá na biblioteca Thales de Azevedo, que eu assisti também. Eu nunca tinha assistido um dorama antes, eu fui assistir lá com o pessoal, sabe? Tem esse espaço. Teve o evento também na Biblioteca dos Barris, né? Sim. Que teve a apresentação de grupo, teve a apresentação da banda, né? O Warren, a banda daqui. Teve workshop de K-pop, teve também o espaço lá pro karaokê, para quem gosta de cantar também, muita gente também que gosta de cantar, né? Isso. Teve esse espaço, gosta, né? Tem o pessoal também que gosta do idioma, né? Se aproxima, né? E vai atrás do idioma. Muitas pessoas que têm interesse em aprender coreano, né? E isso é bastante legal. Nesse evento também teve uma oficina, né? Mostrando que não tá ficando só na parte musical, né? Tá sendo uma coisa bem abrangente. E teve encontros também que, se não me engano, teve um dos encontros que rolou, teve a parte da culinária também, que foi até o Kion. Que tava demonstrando e tudo mais, que hoje em dia, né, o Kion, ele tem um restaurante aqui em Salvador, o primeiro restaurante coreano daqui de Salvador. Janapituba, pra quem quiser, né, conhecer. Inclusive muito bom, a sua culinária. Gente, vamos lá, é uma oportunidade. Kion's Kitchen, se eu não me engano, né? Pode pesquisar assim, quem quiser. E ele realmente é coreano, né? Uma coisa que o pessoal fala bem assim, é só culinária coreana? Não, ele é coreano, vindo de lá. E hoje vive aqui e tá tocando barco com a culinária coreana. Para quem tinha curiosidade, né, de comer aqueles pratos que aparecem lá nos dramas, né, em filmes. Ele faz, isso. A maioria dos pratos assim vocês podem ter a chance de comer, quem quiser aqui em Salvador. Faz oportunidade. Oportunidade. Quem nunca aqui, né? Quem nunca. Pois Aquele episódio, né? Episódio específico lá que tem um... Chega a ficar salivando. Será que é bom, não é? Fazer aquela cena lá com alguém, sabe? Comida e tal. Pois é. Aí já aproveita pra degustar da culinária coreana original. Ou seja, tem várias maneiras da gente poder estar consumindo Hallyu, né? E é interessante também agora que a gente tem... Era difícil você ter acesso, né? Mesmo que o acesso esteja aí na internet, mas, poxa, vou olhar isso, legais, né? Por que eu vou olhar isso? Hoje a gente tem a Netflix mesmo, que a gente vê várias indicando, né? Como é que eu indico? Recomendados. Interromper você assim rapidamente, mas vale o destaque para a Netflix. Para mim foi a pioneira nesse quesito, porque eu me lembro que, como consumidor que eu sou, meios legais, como você falou, já existia, né? Algumas plataformas como Viki, Drama Fever, né? Que até, no caso, não faliu, né? Deixou de existir, vamos dizer assim. Mas, assim, Netflix, ela começou, ela já tinha no catálogo dela lá vários títulos, só que ninguém dá muita importância, mas ela sempre renovando, investindo. E aí, quando realmente estourou, né? Mas, assim, não, antes do Round 6 já tinha o interesse, mas o Round 6 agora fez tudo, né? Tô que na maioria das plataformas agora, Prime Video, HBO Max, até o Disney Plus vai agora lançar, vão comprar direitos de... Então, assim, para essa ressalva que Netflix hoje realmente, para mim, foi a pioneira nesse quesito de difundir o drama de uma forma mais acessível e fácil, né? Acessível. Porque querendo ou não, como o YouTube tá assim para divulgação de vídeos, a Netflix é a plataforma que as pessoas usam mesmo para assistir família, séries, né? Hoje que é fácil, você tem na sua TV, no seu celular. Tem. Então se tem na Netflix, né, as pessoas vão assistir. E o principal dublado, né? Que hoje eles estão dublando. Dublado. E às vezes tem gente que não leva isso assim, como principalmente os fãs mais hardcore, eles normalmente não gostam, né? Que dublam, gostam de assistir o original. Não, mas as pessoas, você tem que entender que hoje, eu falo por mim, eu tenho mãe, como todo mundo, né, mãe, irmão, e eles não iam conseguir assistir no mesmo ritmo que eu, legendado. Então o dublado fez aproximar famílias, assistirem coisas que eu nunca imaginava. Meu irmão gostar de um drama, que ele antes olhava assim, achava aquilo estranho, e hoje ele... até o Love Alarm, assim, falar que ele adorou, que é um romancezinho, mas ele... É que aquela estrutura de novela também, as coisas que atraiu ele, mas, puta, dublado,
facilitou muito, Ou bastante. seja, a gente pode assistir junto com a nossa família. Isso. E eu lembro que pouco tempo, né, teve um canal que era voltado ao público teen, né, digamos assim, que tinha na parte asiática de modo geral, games, animações e tudo mais, a Loading, né, que não rendeu tanto quanto esperado, infelizmente, mas tinha programação de dramas, né? E tinha programas, no caso, de discussão a respeito dos dramas. Não era exatamente só exibição. Eram dublados e tinha discussão dele e de outros, não só dos dramas, como também da parte da literatura, né? Que lá também tem um nicho que está começando a ter mais força, ainda não tem a força como o K-pop, como os dramas, mas tem os webtoons, né? O que o pessoal chama os mangás coreanos, que é o manhwa. É diferente, né? A pronúncia, né? Desses quadrinhos. E tá começando a ganhar força aqui também. Tem algumas animações. Tiveram 3 títulos do ano de 2019, se eu não me engano, que foram exclusivos do Crunchyroll, que é uma plataforma de animes. E aí esses 3 foram 3 webtoons que... Qual é o nome? Crunchyroll é a plataforma. Agora, os animes são 3. Foi Tower of God, The God of High School e o Noblesse. Acho que é isso assim, aí são 3 webtoons que são bastante, já há anos são lançados, até hoje é lançado na Coreia. São bem famosas dentro do público, assim, o meio consome. E até o público otaku mesmo, que consome mangás, gostam. E é isso que ela falou. Ainda eu acho que eles não estão ainda no mesmo nível que o próprio K-pop e os dramas em questão de alcance. Mas assim, eu acho que esses 3 títulos que eu citei, eles não tiveram um retorno tão esperado pela plataforma de audiência. Só acho que o Tower of God foi o melhor assim, aceito. Mas mesmo assim, eu acho que se eles tentarem, continuarem tentando, bons... sei lá, a grosso modo assim, pensar assim, daqui a longo prazo, seja os novos hoje animações, a Coreia mais uma vez dominando, eu até brinco com isso, que eu digo que a Coreia qualquer momento vai dominar o mundo, porque ela já conseguiu dominar praticamente a maioria dos interesses das pessoas, que é a música, cinema e TV. Inclusive, falando dos manhwas, né, que eu falei, não tem tanta força aqui, mas inclusive eu tenho até um título, que é um de judô. Que o pessoal pensa ter Coreia Taekwondo, mas eu tenho um manhwa que eu peguei tem um tempinho já, que fala sobre judô. Mas um detalhe que eu estava pesquisando um pouco a respeito e eu fui saber que uma pessoa daqui de Salvador, que eu tinha um contato pouco, né, mas tive, é o Lucas Paixão, ele produz manhwas e ele está morando lá na Ásia, não lembro exatamente o local ainda, mas ele está na produção de manhwas e tem um certo nome já de... dentro do cenário. O título já é destaque, né? E aí, quem quiser pesquisar Lucas Paixão, pesquisar lá manhwa, né? Aí vai ver que tem alguns títulos no nome dele e acho que vale essa divulgação porque é uma pessoa daqui da terra que está no cenário e está, de certa forma, valorizando a cultura da Coreia na parte dos quadrinhos, né, deles, sim. Mas é uma pessoa daqui, que é uma coisa que vale ressaltar, acho que é bem interessante. Né? Interessante, ou seja, a Hollywood que ele tá fazendo no meio daqui de Salvador. Pois é, né? Justamente. Muito legal, muito massa, velho. Eu ia até, inclusive, perguntar isso pra vocês, né? Que Juroni acabou de falar sobre a Coreia, né, tá dominando a música, né? E não é mentira, né? Se você ver os números que o BTS alcança... A gente tem o Round 6, né? Isso. Que foi uma série que todo mundo que tava assim perto de mim assistiu, gente. Quem não assistiu, pessoas acho que tá assim que não são pessoas do meio que consomem cultura asiática, cultura coreana. Vale destacar isso, é muito importante. Pessoas que não consomem como a gente que já está acostumado e consumiu e foi legal. E foi legal, e gostou, foi uma coisa assim que viralizou, né? E aí a gente tem, né, filme e a gente tem o K-pop em si como uma indústria de música, de produção de audiovisual, de moda, né? Isso, né? Uma coisa assim, de dança, muita coisa ali envolvida. E aí minha pergunta pra vocês, uma pergunta difícil. Se vocês acham que tem a possibilidade de o polo do cinema, da música, né, como a gente vê todos esses anos sendo os Estados Unidos, né, aquele lugar Hollywood, a gente tem ali, né,
Michael Jackson lá com o Thriller naquela época, já lançando, tipo, audiovisual e tal. Se esse polo tem como passar a ser a Coreia do Sul, quem sabe nesses anos seguintes, né? Vamos começar? Pode começar. Assim, uma opinião bem pessoal, eu acho, não que é impossível, mas eu acho meio difícil porque é uma questão assim, de tipo, mercadológica de falar que por mais que a Coreia hoje produza muito, ainda assim existe aquela coisa do Hollywood muito forte na cabeça das pessoas. E você mudar, a não ser assim, a gente pensar, sei lá, daqui a 100 anos, 50 anos, que essas pessoas normalmente que eram muito presas à maneira de produzir Hollywood, Estados Unidos, e aí passa a entender que cinema é cinema, não importa, ou TV é TV, não importa o país de onde que se originou, talvez mude, mas eu acho complicado porque tem a questão do investimento que ainda se compara, por mais que hoje as produções coreanas não devem nada assim dos Estados Unidos, mas ainda, a gente pega um próprio sucesso recente, o Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, imagine quanto custa um filme daquele e o que tá faturando, mas você pega, não tem nem comparação, então eu não acho impossível, mas acho difícil hoje a Coreia dominar esse polo, assim. Mas se a gente principalmente no cinema, isso, mas se você considerar assim, fazer um paralelo com a questão do consumo, pra mim já superou, porque se você olhar os números também pra provar. O próprio BTS é um grupo... Principalmente pra indústria não tanto pra indústria cinematográfica. Ainda é mais difícil, mas da música, né? BTS tem pra provar, que eles, eu acho que devem um pouquinho dor de cotovelo, porque sempre quando tá lá, os charts dele lá, o BTS em primeiro lugar, quando lança uma música, questão de, sei lá, minutos, segundos, os caras... na verdade, antes de lançar a música, as pessoas já estão lá. E é o que eles já quebraram o recorde antes de quebrar o recorde. E é o que eu falei muito no começo aqui da nossa conversa, que é você entender o momento que você está vivendo. Eu, até a resenha interna aqui, ainda sou um pouco um hater assim, de BTS, mas hoje eu entendo mais e respeito o trabalho dos caras, porque, por mais que eu não goste, mas você tem que entender e aceitar que eles hoje são uma referência, né, vamos dizer assim, pra música, seja coreana ou até música mundial, e eles, eu acho assim, tudo que eles conquistaram, eles têm mérito, assim, eles merecem, então não é assim, pra quem quiser até pesquisar como é a vida de um idol antes do sucesso, da fama, não é nada fácil, gente. Realmente são anos e anos de treinamento, de preparação e muitas das vezes até problemas causam até danos mentais, assim, que são coisas pesadas, gente, assim. Hoje a gente vê os meninos lá bem felizes, aparentemente, né? Mas não foi fácil. Então, às vezes a pessoa pensa assim, porque tem uma agência por trás, fazendo tudo por eles. Sim, como hoje toda a indústria hoje tem sempre. Agora o talento deles estão ali também em xeque. Então, eu acho que hoje, nesse ponto, como você falou, Hollywood eu acho meio difícil. Mas hoje a música, até a TV, já tá, a prova tá aí. A própria Netflix, agora, a partir de fevereiro, já tem uma enxurrada de lançamentos lá, pra quem quiser, de filmes e séries coreanas. Estreou até uma hoje, que ontem, de zumbi, mais uma série de zumbi. E é isso, então acho que a Coreia vai dominar o mundo em qualquer momento desse. Não do norte, gente, a Coreia do Sul. Vai ressaltar. Polêmica aí, viu? Polêmica. Importante salientar, né? Acho que nesse ponto aí, creio que ele já falou tudo. A parte musical está sendo a referência e creio que até esse desenvolvimento, né, como o Júnior falou, eu lembro de, aleatoriamente, quando os membros, né, antes do grupo se formar, eles participando de alguns MVs, assim, de Jocon, se eu não me engano, alguns membros estavam fazendo backdance, tipo, você vê de longe assim e tal, e a pessoa não imaginava que aquelas pessoas que estavam lá fazendo participação não ativa na frente mesmo assim, mas ia ter esse boom que está tendo hoje, que eles são referência atualmente. Pode não ser daqui a alguns anos, ninguém vai saber, vamos ver só com o tempo passando. Mas desde que eles começaram, eles foram crescendo de uma forma que, quando fala de K-pop, quem não fala de BTS, realmente o pessoal vai julgar. É mais que referência. Pois é, e eu creio que a parte cinematográfica, como também ele falou, a produção dos Estados Unidos é muito forte. Muito grande. E não é uma produção só, como até a questão do próprio país mesmo, o investimento e a estrutura. Que lá tem vários
locais de produção. E a Coreia, até por conta de tamanho, Tá melhorando bastante. Pois é, aí não tem condição de competir em termos de números. Tamanho de país, né? Questão geográfica, até isso influencia. Né? Mas você vê que eles estão crescendo até porque um ator coreano fez participação do Eternos, isso. Sim. Aí eles estão se mostrando na cultura no sentido dos atores poderem serem valorizados para participar das produções americanas, ocidentais, de forma geral. Massa, velho. Eu acho que o K-pop, né, com os grupos, os idols, né, com tudo que vem ali junto com o K-pop, eles são o maior, como eu posso dizer, possibilidade disso acontecer, né? Porque é onde chega mais, né? Mas a gente tem os dramas, a gente tem ali as séries, né, os filmes, eles vão indo meio que, né, junto. Ajudando, né? E vão junto por trás, né? Isso. Porque realmente o K-pop em si, né, a música, os MVs, tudo que envolve ali a estética do K-pop é realmente um lugar onde as pessoas vão comprar, sabe? É um lugar onde tá dominando, né, o mundo, né? A gente fala que a Hallyu, né, ela vai por vários caminhos, mas o K-pop realmente é um cargo, como você falou, carro-chefe, né? Carro-chefe. Não tem nada, carro-chefe. É o carro-chefe dessa explosão, né? Mas a gente tem aí milhões de formas de você estar participando, né? Consumindo a cultura coreana para além, né, do K-pop em si. Eu acho que é isso. Eu acho que foi massa, gente, nosso papo de hoje. Muito legal, meninos. Muito obrigada por vocês estarem aqui hoje, né? Eu que agradeço. Vocês são muito importantes aqui para a cena da gente, né? São pessoas que viveram muita coisa, sabem de muita coisa, então muita gratidão por vocês hoje. E é isso, gente. Muito obrigada e até a próxima. Vamos fazer um sarangue. Sarangue! Tchau, tchau. Every day, every night, feel like a fool. You gotta know, 넌 내가 외워 또 하나나나나. 우리 다시 돌아갈 수 있을까? 네가 하면 나만도 말이 돼. 네가 하면 나 이기지 못한대. 갑자기 넌 또 사람이 돼. The